Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, um ótimo Shabbat Shalom a todos, feliz sábado, um bom descanso de sábado, né? Aproveitando que amanhã é o Dia das Mães, eu quero trazer uma reflexão aqui sobre o Dia das Mães, né? Amanhã é um dia que muitas pessoas comemoram por ser mães, mas eu queria falar justamente daquelas que são prejudicadas pelo fato de ser mães, né? Quando são enganadas, né? Alguém diz para elas que o filho delas vai ser uma pessoa especial, né, uma pessoa grande na vida, e ela vê o seu filho se perder no tráfico, no crime, né, e ao invés de ver o seu filho sentar numa cadeira de rei, num trono de rei do qual foi prometido, ela vê o seu filho apenas sentando na cadeira de um réu, né, na cadeira de réu, né. Então, eu queria refletir sobre alguma mulher, alguma mãe que se encaixasse nesse perfil, né? Como eu gosto muito de ler a Bíblia, eu não vi exemplo melhor, né, para representar essa mulher do que Maria, mãe de Jesus. Justamente por quê? Porque Maria foi uma mulher que era judaica, era judia, né, seguia a lei judaica, ela circuncidou Jesus, ela sacrificou animais para perdão dos pecados de Jesus, como mandava a lei. Ela, por ser um filho primogênito, consagrou Jesus para ser autoridade, né, no templo de Jerusalém, para trabalhar no templo de Jerusalém, cuidar das coisas de Deus, né, incluindo o sacrifício de animais para perdão dos pecados, guardar a lei do sábado, né, e viu o filho dela quebrar todas essas leis, todo esse ensinamento que ela cresceu dentro dele, né, ao ponto de chegar a ver o seu filho, quando ela pede ajuda para ele para multiplicar o vinho lá, chamar ela de mulher, né. Muitas pessoas vão dizer que isso é normal, né, mas para a época dessas pessoas que são mais antigas, você não pode falar com o pai de qualquer jeito. Inclusive, eu estava vendo um vídeo no Instagram esses dias de um moleque que chegou perto do avô do pai dele, chamou o pai dele de coroa. O senhor olhou para ele e falou assim: esse moleque deve estar sendo usuário de droga. Nervoso mesmo, né? Porque estava chamando ele de coroa. Por quê? Porque essas pessoas antigas, elas não estão acostumadas a você responder elas fora do padrão que seja senhor, que seja senhora, certo? Toma bênção, etc. Né? Então, para a época de Jesus, chamar a própria mãe de mulher significa o rompimento de uma relação, né, de respeito, inclusive, né? Então Maria, ela foi obrigada a ver o filho dela, né, ser prometido que o filho dela iria sentar num trono, né, e sentar no banco dos réus, né? O texto vai dizer, senhoras e senhores, que ele foi tão enganado, né, que quando ele era pequeno ele estudava com os doutores da lei, com os escribas e fariseus, né, no templo, né? Aí um dia a mãe dele voltando do templo, ele resolveu ficar no templo lá. Quando a mãe dele vai buscar ele, né, ele vai dizer para a mãe dele assim: por que você está aqui me procurando? Não sabeis o que me cumpria estar na casa do meu pai? Ou seja, ele estava tão envolvido no engano que ele estava achando que ele era realmente descendente de Davi, descendente do rei, e queria herdar o templo de Jerusalém, né? Por isso ele chamava de casa do pai dele, né? Por quê? Porque ele cresceu dentro do templo de Jerusalém pelo engano, achando que o templo de Jerusalém era a casa do pai dele, né? Porque o templo de Jerusalém era herança dos filhos de Deus, dos filhos do rei, né? Da geração que vinha depois, de Salomão, etc. Né? Jesus, ele foi fruto de adultério com um anjo que mentiu para Maria, né? Que fez ela cometer adultério, né? Então, veja bem, uma das mulheres que mais sofreram nesse mundo, né, ao meu entender, foi Maria, certo? Então, senhoras e senhores, vejam, ela sofreu tanto que ela viu o filho dela se tornar mendigo, certo? Por causa das escolhas, né, dele. Né? Então, para ela, na função de mãe, deve ser muito triste ver o filho atrás das grades, ser preso, né? Estar envolvido numa mentira tão grande, né? Tanto que o texto vai dizer que quando ele disse para ela que ali era a casa do pai dele, da casa do pai dele, eles nem entenderam, né? Porque o pai deles biológico era Maria, né? E no máximo Espírito Santo, um cara lá que adulterou com Maria, né? Mas não filho de Davi para ser herdeiro, né? Do templo de Jerusalém. Mas enfim, olha só o que Mateus vai falar sobre a estratégia de Satanás. E quando Mateus fala sobre a estratégia de Satanás, ele está falando sobre Jesus, tá? E Jesus é o Satanás aqui. Olha no versículo 12 de Mateus, capítulo 12 de Mateus, versículo 43, a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Quem que anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra? É um morador de rua, é um mendigo, certo? E ele está se referindo aqui a Jesus.
certo? E ele se refere a espírito imundo justamente por quê? Porque Jesus não seguia a tradição de lavar as mãos para comer, ele andava todo sujo, porém ele era tratado como espírito imundo, certo? Então ele procura lugares para dormir e não encontra. Aí ele vai dizer: por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, da onde Jesus saiu e disse que era a casa do pai dele, o templo de Jerusalém, que ele ficou quando era criança há muito tempo. Tendo voltado, encontra a casa vazia, ordenada e varrida. Então, por que ele diz? Porque o templo de Jerusalém agora está sendo bem cuidado, sem a presença de Jesus lá. Está sendo varrido, está sendo ordenado, está vazio, certo? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele achava que o templo de Jerusalém era a casa do pai dele, dizia: eu vou preparar morada para vocês na casa do meu pai, ou seja, no templo de Jerusalém. Só que quando ele chega lá, a casa está varrida, a casa está ordenada, está em ordem, não está naquela mendigância, naquela sujeira que ele gosta, porque ele não gosta nem de lavar as mãos para comer. Só que quando ele chega lá, vê a casa vazia, ele leva mais 7 espíritos com ele, ou seja, mais 7 mendigos imundos com ele, que é quem? Os discípulos dele. Porque os discípulos dele eram mendigos, porque ele obrigou os discípulos dele a largar tudo que eles tinham para seguir ele. Isso é virar mendigo. Dormir em qualquer lugar, como eles viviam, é virar mendigo. Certo? Então ele resolve voltar para o templo de Jerusalém com 7 pessoas piores do que ele, mais sujas do que ele, para poder entrar e habitar lá. Então ele vai dizer: entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Então ele vai dizer: o que vai acontecer com vocês é que vocês vão se tornar mendigos como eu. Sabe por quê? Porque o estado do primeiro homem fica pior. Ou seja, você é um mendigo sozinho. Quando junta mais 7 com você, fica pior você e o ambiente. Certo? Aí ele vai dizer: a família de Jesus, a família ainda, Jesus ao povo, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E quando alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te, porém respondeu ele, que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo as suas mãos para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, qualquer que fizer a vontade do Pai Celeste dele, quem que é o Pai Celeste dele? É o Espírito Santo, que os fariseus vão chamar de o pai dos demônios. Por quê? Porque é o rei dos mendigos, o que quer levar todos os mendigos para dentro do templo de Jerusalém. Certo? Então ele vai dizer o seguinte, quando vai dizer o seguinte: o meu pai, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, Maria, em parte, é. Por quê? Porque Maria engravidou do Espírito Santo, mesmo sendo cometendo adultério, né, estando já casada com José, mas em outra parte não é. Por quê? Porque ela não se batizou para perdão dos pecados. Ela não se humilhava e colocava Jesus como rei, como Deus, certo? Ela não concordava que o templo de Jerusalém era a casa de Jesus, porque nem ela confiava na promessa daquele anjo, que era falsa, era mentirosa. Porque não teria como ela ter um filho herdeiro sendo filha do homem, sendo uma camponesa normal. Por quê? Porque os filhos de Deus não poderiam ter relação sexual com o filho dos homens. Se tinha os anjos que tiveram relação sexual com o filho dos homens, ou seja, o filho dos reis que tiveram relação com o filho dos camponeses, esses foram destituídos, foram deserdados. Então os filhos que eles tivessem não iriam herdar, certo? O templo de Jerusalém, digamos assim. Então ele vai dizer que irmão e parente dele é aquele que faz a vontade do pai dele, certo? Então Jesus, ele era o espírito imundo, certo? Então ele vai inclusive dizer que as pessoas podem perdoar, todos os pecados delas serão perdoados. O único pecado que não vai ser perdoado é o pecado da blasfêmia. Aquele que proferir blasfêmia contra o Deus dele, contra o Espírito Santo, que é o Deus dele, que é o Pai dele, esse não vai ter perdão dos pecados. Porque o perdão dos pecados não existe, ele é culpado para sempre. Aí os fariseus vão dizer que ele estava dizendo isso porque estava possesso de um espírito imundo. Ou seja, espírito imundo por quê? Porque o cara não tomava banho vários dias, estava fedido. Espírito imundo é o pensamento de mendigo, de pobreza, de sujeira. Largou tudo para andar na rua, né? E para os fariseus aquilo que ele estava dizendo era coisa de espírito imundo, era coisa de mendigo. O cara queria simplesmente tomar o templo de Jerusalém, morar lá e fazer dali sua casa, né? Maria, preocupada com o comportamento dele, chega perto para tentar impedir, porque acha que ele está ficando louco, né? Por causa das coisas que ele está ensinando, né? Trocar o sacrifício de animais, que é o cordeiro, né? Por pão e vinho,
né, para perdão dos pecados. Em vez de sacrificar animal todo ano na Páscoa para perdão dos pecados, estava se batizando com João para a remissão dos pecados, porque na lei judaica o que vai remir o seu pecado é o sangue do cordeiro e não a água do batismo, certo? Então, ou seja, Maria, ela sofreu tanto que ela foi obrigada a ver o seu filho, que ela entregou, né, para ser o filho primogênito, acreditando na promessa do anjo que mentiu para ela, ver o seu filho crescendo na loucura, achando que era herdeiro do templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém era a casa do pai dele, e que ele iria voltar para lá, voltando como se fosse um mendigo para lá, querendo tomar a casa lá, o templo de Jerusalém, né? Exercer a própria regra dele, em vez de sacrifício para perdão dos pecados, que era para fazer o que ele deveria ensinar, porque ele foi consagrado para isso, para ensinar as leis, cuidar das coisas de Deus, que inclui sacrifício de animais para perdão dos pecados, guardar o sábado, até mesmo lavar as mãos para comer. Ele não fazia nenhum desses rituais, né? Quebrava todos eles. Aí imagina Maria ter que lidar com um filho tão rebelde, né? Que quebrava a lei, né? Ela já se sentia mal porque cometeu um adultério, caiu no engano do anjo, teve um filho que não se sentou no trono de rei, se sentou na cadeira de réu. Então isso já foi um sofrimento enorme para ela. E ainda tinha que ver o filho dela mudando toda a tradição que ela cresceu.